Boa tarde, meus amigos, admiradores da doutrina espírita ou dos espíritos, pessoas de longas datas, amigos de há pouco, enfim, pessoas que estão com a gente nessa lide, nessa, vamos dizer assim, missão, que é a divulgação da nossa doutrina, ou seja, a doutrina dos espíritos. Eu passaria para a nossa irmã Eugênia a fazer a abertura dos nossos estudos, posteriormente voltamos. Um abraço, muita luz e paz. Que assim seja. Menino, seja bem-vindo. Que nos auxilie no entendimento dos estudos desta tarde, incluindo-nos nos melhores sentimentos de paz, amor e fé. Que os esclarecimentos de hoje nos tragam a consciência dos ensinamentos deixados por Jesus, fazendo-nos dignos da vossa benevolência. Estejamos envoltos pela luz que vem de Deus, dispostos a aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Os estudos de hoje nos inspiram a fé, a esperança e a caridade, dando-nos força, coragem, resignação, para que a cada dia nos tornemos mais aptos na seara do bem. Que a doce influência dos nossos mentores espirituais preencha as nossas almas, intua o nosso expositor para que ele receba as melhores vibrações, esteja amparado, guiado pela providência divina, trazendo-nos a melhor palavra, auxiliando-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, nos reconhecermos como melhor pessoa. Que a paz de nosso Senhor Jesus, do Espírito de verdade, esteja em nós. Bons estudos a todos e que assim seja. Ok, amigos? Passando então o microfone para o nosso amigo Décio, para que possamos então dar início a essa tarde de muita luz. Assim seja, minha irmã Márcia Vanildes. Parece-me que eu não tinha cumprimentado. Tudo, mas tudo de bom. E em nome dos dois, ultimamente eu cumprimento toda a sala. Meus irmãos, que os protetores, que os anjos inspiradores e sobretudo os nossos padrinhos nos inspire, nos intuam e nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Eu, como sempre, antes de iniciar, eu vos peço a colocar um número, digitar um número na área de texto, e Pipoca digitou 32. Vamos ler, muito obrigado Pipoca, vamos ler da obra Carlos César Pastorino, uma mensagem para continuarmos nesta vibração. Pipoca pulando. Acate com respeito todas as religiões, e quando digo Pipoca, falo para mim mesmo, até para Denise Sanábio, que acabou de chegar. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeite a sua. Não discuta, nem procure tirar de ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado, que seja instado ou solicitado. Respeite para ser respeitado. Certa época, Kardec, em suas andanças, perto, ele estava em Lyon mesmo, e determinadas pessoas, inclusive parece-me que detratores de nossa doutrina, essas pessoas chegaram para Kardec, e um dos presentes ali perguntou: professor Hipólito, professor Denizar, qual na verdade é a melhor religião? Qual é a melhor religião? Kardec, de forma muito concisa, objetiva e direta, muito calmo, ele disse o seguinte
a melhor religião é aquela que eleva moralmente o homem, que procura de uma certa forma direcioná-lo, intuí-lo aos bons princípios, torná-lo verdadeiramente mais evoluído em termos de moral, ou seja, ser mais homem, né? Homem e mulher. Então, a melhor religião é aquela que tem por objetivo o seu princípio primeiro, vestibular, é tornar o homem melhor, contribuir com a sua evolução nessa escala humana. Então essa é a melhor religião. E certa feita, o próprio Kardec também disse que o Espiritismo, assim como Jesus falou à época que existia médico para doentes, o Espiritismo, essa doutrina espírita, ela existia ou era constituída para aqueles que efetivamente não estavam satisfeitos, tinham dúvida quanto à sua existência, de onde vieram, o que aqui estava fazendo e para onde. Então, iam. Esse é o objetivo do Espiritismo, porque além de uma doutrina filosófica e científica, que tem um desdobramento moral que no Ocidente nós denominamos religião, ele consola, ele explica, ele esclarece. E esse livro aqui, Obras Postas, que nós estamos estudando, porque a nossa sala ela existia antes de migrar para o Pautal, que há uns 2 anos e meio, ela existia de forma chat. O nosso amigo Carlos Embaçaí, filho, que é o Simba, que aqui está, ele chegou, Décio, eu quero sugerir que vocês coloquem como estudo sistematizado o que é o Espiritismo e obras póstumas, porquanto no centro, nas associações ou nas casas que se propõem a estudar o Espiritismo, estudam mais essas ditas 5 obras básicas, que é do Livro dos Espíritos até a Gênese, né? Lívia Queiroz, seja bem-vinda. E, como bem lembrou o nosso amigo Simba, antes de adentrarmos nos estudos, Armando J. pela mesma forma, seja bem-vindo. Essa obra, ela foi escrita 21 anos após a morte de Kardec, através de liberação da sua esposa, mãe, companheira, Amélie Gabriele, né, carinhosamente chamado por Kardec Gabi, que por sinal era mais velha que Kardec, 9 anos, extremamente culta, também atuava na área pedagógica e liberou essas anotações de Kardec. Então o que tem aqui na Obras Póstumas são escritos de Kardec, naturalmente passado pelo crivo, pelo bom senso de Dona Amélia, de Dona Gabi. Foi escrita com a ajuda de amigos estudiosos da doutrina na época. Camille Flammarion e tantos outros, né? Meus irmãos, vamos falar os meus trabalhos pessoais. E nesses trabalhos pessoais vimos anteriormente, só para fazer uma pequena recordação, nós vimos relativamente aos acontecimentos mais importantes, a espiritualidade, de uma certa forma, já sabedora da passagem do desencarne de Kardec, apressando-o para que ele fizesse a revisão da obra Gênese, né? E publicando, parece-me que a 4ª ou 5ª edição dessa obra, e ele muito preocupado. Demeure, que era o seu médico particular, aí agora eu não me recordo se era em espírito que Demeure parece que já tinha desencarnado, que orientou a Kardec que publicasse essa edição, essa 4ª ou 5ª edição, porque, na verdade, não falou exatamente com essas palavras, mas deu a entender que a sua saúde, além de não estar boa, e o seu desencarne estava próximo. Então foi aí nesse aspecto que ele, de uma certa forma,
aproveitou e editou, finalizou a revisão, né, e editou a quinta edição da Gênesis. Sofria bastante crítica em todo o seu, não é messianato, em toda a sua, vamos dizer assim, elaboração ou codificação da doutrina. E cada obra que se lançava, críticos ferrenhos, e a última mesmo, Gênesis, ele sofria muita crítica no que refere-se a falar que ele estava ganhando dinheiro, que ele estava, aquilo ali era um comércio, que poderia ser, uma vez que o Espiritismo tinha o viés também moral, religioso, que as obras deveriam ser mais baratas, etc. E hoje, veja bem, Kardec publicava, tinha a Associação Espírita, né, parisiense, havia as publicações, tinham a venda, custeou, e inclusive quando ele morreu, que foi 31 de março, dia 1º de abril, foi inaugurado. Várias pessoas deixaram oferta, deixaram o velório lá, foi lá e inauguraram isso porque ele, de uma certa forma, falou para a sua esposa, para a Gabi, que queria que fosse. Muito embora ele estava doente, mas queria que fosse inaugurado. Até porque várias pessoas vinham de carruagem, algumas de trem, outras não tinha essa facilidade. Então foi inaugurado no dia 2, aliás, no dia 1º de abril, a sede própria, né, onde era publicada a Revista Espírita e a sede própria, lá em Paris. Lívia, eu não a tinha cumprimentado. E essa pessoa, o Sr. L., ele falava que deveria ser, Kardec deveria ater-se e para uma publicação de uma certa forma mais barata. E ele teria condição, esse Sr. L., que Kardec, em toda a sua existência e nas publicações, sobretudo nas revistas espíritas, não nominava, né? Não nominava as pessoas, como não nominou nenhum médium. Muito embora os seus asseclos, os seus seguidores, as pessoas que com ele relacionava, posteriormente escreveram e falavam o nome de médium, Jafé, as filhas do Sr. Boudin, aquelas médium adolescentes que trabalharam na revisão, né, da segunda obra do livro que é o Espiritismo, mas hora nenhuma ele nominou. Por quê? Porque, e para não dar evidência, né, às pessoas e não tirar a liberdade das mesmas. Meus trabalhos pessoais e conselhos diversos. Então, como eu estava dizendo, Demeure deu conselho diretamente a ele. Aí que aqui não fala claramente nas obras postas se foi Demeure em espírito ou o médico Demeure mesmo, né? Porque parece-me que ele morreu antes, né, Simba? Se você lembrar aí, você poderia colocar na área de texto. Morreu antes do próprio Kardec. Então parece-me que foi Demeure em espírito que falou para que ele revisasse parte inicial da obra A Gênese e fizesse a publicação. Muito embora tendo um cuidado substancial com sua saúde, uma vez que eu mesmo, nós somos sabedores, a hora que fala aneurisma, morreu de um aneurisma cerebral. O que é o aneurisma? Aneurisma é simplesmente um AVC, um acidente vascular cerebral. A verdade é que ele era um cardiopata. Ele morreu do coração, ele já tinha problemas cardíacos. Então, o cidadão que trabalhava exacerbadamente, em 14 anos, codificou, fez essas obras. E, na verdade, ele escreveu, sem ser obra espírita, 26 obras não espírita, matemática, gramática portuguesa, modificou, vamos dizer assim, modificou totalmente no que refere-se à pedagogia francesa, bem como escreveu 25 obras espiritistas, dita espiritualismo moderno. Dessas 25, tem 136 revistas espíritas, né, que foram
Em 12 foi de 1858 a 1869. Então foi 12 anos, né? Fraterna, seja bem-vinda, minha irmã, paz e luz. Outras obras sérias também aparecerão para acabar de esclarecer o juízo humano, as avaliações humanas daquilo que efetivamente ele escreveu. Então está aí, mais uma vez, consignado que Kardec, ele simplesmente não foi muito, lançou as bases, lançou o alicerce, lançou aquela argamassa inicial da edificação da nossa doutrina. Por quê? Através de obras subsidiárias, através de outras obras, houve algum detalhamento a mais. Para aí. Décio. Mas então Kardec, por ter 150, 160, ele está defasado, 168 anos, está defasado as suas obras? Não, não está defasado, né, meus irmãos? Não está defasado, está atualizadíssimo. E ele chegou ao ponto tal, porque uma pessoa bastante sensata e coerente diz que o Espiritismo sempre será uma doutrina de ponta, uma doutrina de vanguarda. Isso porque caminhará a par e ao lado da ciência. Se, porventura, a ciência, amanhã ou depois, descobrir algum dos nossos princípios, por exemplo, encarnação não existe, multiplicidade de mundo não existe, são dois princípios. Se a ciência provar que não existe reencarnação, que a gente tira ou larga aquele postulado, aquele princípio, não é dogma, né, meus irmãos? É espiritista e siga a ciência. Então, nesse aspecto, ele falou e falou com proficiência, com lucidez, que a doutrina espírita sempre será uma doutrina de vanguarda. Mas para a gente lembrar, nós falávamos, lei da física, todo fenômeno é repetitivo, né? Né, Simba? É só mudar os tempos daquela época, elos adotado atualmente. Então, na verdade, vamos recordar os 5 princípios da nossa doutrina. Vocês me ajudam? Primeiro, acreditar num Deus. Segundo princípio, acreditar que temos uma alma, um espírito, e que esse não morre com o corpo físico. Terceiro princípio, acreditar na comunicabilidade, que é a parte ciência da nossa doutrina, da alma, do espírito com o mundo corpóreo, ou seja, o espírito fora da carne comunicar com o mundo corpóreo. Quarto, a multiplicidade de existências, que é a reencarnação. E quinto, está faltando, qual que eu não falei? Acreditar num Deus, na existência do espírito, na comunicabilidade, na reencarnação e na pluralidade de mundos, né? Ou seja, tem mundos, vários mundos habitados. Se amanhã, seja bem-vindo. Se amanhã a ciência provar que não existe habitante ou vida fora de qualquer planeta além da Terra, simplesmente, conforme o próprio Kardec disse, a gente deixaria esse propósito e seguiria a ciência. Por isso que vai ser sempre. Agora, peraí, Décio, mas a ciência provou que não tem vida em Marte, não tem vida na Lua. Ora, não tem na mesma circunstância ou característica no biotipo nosso, mas naturalmente tem vida outras de matérias que nós não conhecemos. Patrícia, seja bem-vindo. Paz e luz, meu irmão. Então, mas na verdade, esses 160 e poucos anos da nossa doutrina, Kardec está totalmente atualizado. Não existe nada, vamos dizer assim, que pode condenar ou contestar o que foi dito. Mas, e nem por isso, a doutrina está acabada, a doutrina está pronta, a doutrina não poderá haver algum acréscimo. Longe disso.
Até porque Kardec aqui mesmo, ele falou que simplesmente é a base, né? Ele foi o início. Nós devemos dar sequencialmente, estudo, enfim, trabalhar em sua evolução, porque ela, como nós espírito, e como a Terra como matéria, está tudo neste universo em evolução, inclusive a nossa própria doutrina. Quando estiver para dar publicidade, diz Delmeure, não esqueça de me consultar sobre o título. Eu vou ter uma sugestão. Então, nesse aspecto aqui, é que eu falo que é Delmeure em espírito. Diz Simba, é a lei da ciência envolver com os conhecimentos humanos, idem espiritismo. Por quê? A ciência, ela procura advogar a verdade. No momento em que ela pega uma vertente que é um sofisma, é uma vertente que não tem consistência, ou seja, é uma mentira, aquilo esboroa. Aquilo num primeiro ou num segundo momento acaba. Então, como diz os nossos pais, os nossos avós, a mentira tem perna curta. Seja bom retorno, Armanda, e Coisita, seja bem-vinda. A mentira tem perna curta. Você pode enganar um ou muitos por pouco tempo, mas não por um tempo todo. Então, quando não há consistência, quando não há praticidade, quando você passa no crivo da razão, da racionalidade, e você observa a não concretude, ora, aquilo é como uma fumaça na mão. Você a pega, mas ela sai entre os dedos. Então, a coisa vai, a coisa esboroa. Envolver, evoluir, né? É, como diz o Simba, e é a nossa doutrina. Ela está sempre em processo de evolução. E você, em qualquer circunstância, Kardec, de uma certa forma, assim exortava, você deve ler tudo, você deve ver tudo, você deve discordar de tudo, sobretudo aquilo que nos remete à mediunidade, à comunicação com a espiritualidade, deve ser objeto de dúvida, de arguição, de você perscrutar a você mesmo, né? De inquirir se aquilo é correto, se não é, se tem substancialidade ou não. Isabela 85, seja bem-vinda. Recomendo-te hoje que revejas com atenção, sobretudo, os primeiros capítulos. Isso nós estamos falando relativamente à Gênese, a quinta edição da Gênese, cujas ideias são todas excelentes, que nada contém que não seja verdadeiro, mas algumas das suas expressões poderiam prestar-se à interpretação errando. Salvo essas retificações que te aconselho e não deixares de lado. Então, muito embora a ideia, a substância, o conteúdo estava, vamos dizer assim, 10, mas a espiritualidade disse a Kardec para verificar o palavreado, as expressões, o que efetivamente continha. Porque você sabe que o detrator, o crítico, muitas vezes, quando ele até concorda com a ideia, com o que está íncito naquilo que Kardec ou com o que qualquer escritor está escrevendo, eles concordam, mas quando querem criticar, aí começa a pegar frase, começa a pegar palavra. Foi aí que a espiritualidade pediu que ele, sobretudo, visse as partes preliminares, as partes iniciais da Gênese. E quanto a isso aí, é bom aqui, e tem mais lá no início, nós estamos praticamente no fim, nós vamos ver posteriormente, fora da caridade não há salvação, depois projeto, porque Kardec, nós vamos ver projeto de 1868, tem um projeto de 1832 que é extraordinário, ele fazia essas viagens e anotava.
nós estamos vendo essa obras póstumas pela segunda vez. Mas voltando, no meio da obra, Kardec, quando revisando a edição final do Livro dos Espíritos, que tem 1019 questões, 1018 segundo algumas traduções, mas a tradução, os originais são 1019, porquanto a 1011, se você olhar, se não for a tradução da FEB, não existe a 1011, eles colocaram a 1012A. Então, a original pulou, foi lá para o Senhor Didier e por um erro ficou faltando a 1011. Então, lá um determinado dia, Kardec lá chega, a Mary Gabi, né? A sua Gabi, a minha Gabriela, chegou lá por volta das 22 horas e estava um barulho incomodativo, um barulho que estava incomodando, e Kardec falou: meu bem, verifica, veja se você também ouve esse barulho. E estava um barulho na porta, na parede, um som rouco, e ele falou assim: fica aqui que eu vou lá fora. Olhou lá, não tinha nenhum animal, não tinha nenhum gato, né? E o barulho persistiu. E ela foi dormir. Aquilo ali foi lá pelas 12, 1 hora, e Kardec trabalhando, elaborando a a edição final. E ele chegou lá na casa do Sr. Budá. A Jafé era uma adolescente, nessa época já estava mais velha, 16 anos. E ele falou: olha, ela deu passividade a um dos espíritos, e ele disse: olha, lá ontem às 22 horas, tudo, e ele conversando lá com o espírito. Aí a médium incorporada de Jafé, ele perguntou: era algum espírito que queria me dar uma orientação ou falar? Ele disse: sim, e ele está aqui. Então pergunta a ele isso, o que ele queria dizer. Ele falou: não, pergunta você. Aí o espírito, de uma certa forma, desvinculou perispiriticamente da Jafé, e o outro associou. Aí Kardec perguntou e tudo, e o espírito, que é constituído da pleiade de Espírito Verdade, comandada pelo Espírito Verdade, que é senão Jesus, né? Então, esse espírito da pleiade de Verdade falou que tinha um erro na 32ª linha, em tal parte que ele revisasse. Porque os espíritos, isso até dentro da própria mediunidade, você não pode falar: você está errado, você morreu, você é assim, você é assado. Você deve dizer de tal sorte para que a pessoa, por si e per si, descubra o erro. Então Kardec, etc., foi e pediu, e ele falou, o espírito lá, constituído da play do Espírito Verdade, disse que estaria 1/4 de hora posteriormente com ele para, de uma certa forma, fazer alguns aclaramentos, alguns esclarecimentos. E assim foi feito. Mas o certo é que ele manifestou mais umas 6 ou 8 vezes, mas não foi com essa regularidade de 1/4 de hora. Inicialmente veio assim de uma forma mais cíclica, mas depois não houve o sequenciamento. Então, veja bem que os espíritos, e eu dei esse exemplo, chegaram e disseram a Kardec: olha a parte primeiro, os capítulos iniciais da Gênesis, porque esta obra, das suas obras, será uma obra muito contestada, uma obra muito criticada. Você terá, como todas tiveram, né, vários detratores, mas é uma obra que bateu fortemente contra os princípios da igreja, os princípios, vamos dizer assim, criacionistas. Porque então a igreja, de uma certa forma, diz que o homem foi feito do limo de barro. Deus modelou através do barro, fez o homem, isso de forma poética, né? Soprou em suas narinas, dando o espírito. Ali então seria a mônada, né? A mônada inicial. E o que diz o espírito, ou a Gênese, ou a teoria kardeciana? Diz que Deus fez o princípio inteligente, ainda não espiritizou ainda, né? O princípio inteligente, este animou o átomo, átomo posteriormente formou molécula, molécula formou célula, célula formaram um organismo, organismo formaram o corpo humano. Então,
das evoluções, esse princípio inteligente, desde a matéria, passando pelos vegetais, animais, para receber o selo da inteligência e espiritização nominal, aí sim. Agora, você veja bem, até então falava no criacionismo. Deus criou-nos de forma diferenciada e totalmente inteligente. Então era uma obra que realmente abalou o sistema. Depois, já tinha escrito 2 anos depois, Darwin com a teoria das espécies, ele disse que o ser humano é um emaranhado, é uma massa amorfa, né? Com sentimentos e vontade, desejo de comer, de ter relação sexual, desejo das necessidades múltiplas, porém também evoluída da parte animal, evoluída desde os mais ignotos, né? Não seria ignoto, seria os animais mais simples, mas era uma massa amorfa sem espírito, sem necessidade, sem pensamento, sem coerência, né? Então veja aí, foi orientado e dessa forma nasceu a Gênese. Nasceu a Gênese. Fora da caridade não há salvação. Certamente, e muitas vezes, Liliane, seja bem-vindo. Muitas vezes há algumas pessoas dentro das associações, da parte espiritual, dentro dos centros que nós frequentamos, que diz que Kardec não era um homem religioso, que o espiritismo nada de religião. Sem dúvida que o mesmo foi criado naquela efervescência do positivismo de Auguste Comte na França, depois que a religião deu um pouco de liberdade às pessoas e os pensamentos começaram a aflorar. As pessoas começaram a poder, através da liberdade do pensamento, agir. E foi aí que o materialismo floresceu, o positivismo de uma certa forma, ou seja, as inteligências se afloraram e puderam falar, eu penso isso e por aquilo. Foi nesse clima que nasceu o Espiritismo. É bem verdade que Kardec não poderia dar aquele enfoque todo religioso, porque senão o Espiritismo seria mais uma daquelas religiões do cristianismo, né? Ou a igreja propriamente dita, ou o protestantismo, ou alguma divisão do próprio cristianismo, que são dezenas e dezenas de igrejas, né? O Espiritismo, ele inicialmente foi ciência. E qual a ciência? Kardec, verificando a movimentação de objeto, né? O trasladar dali para aqui, ele foi convidado para assistir e disse, não, isso aí, naturalmente, o magnetismo, o magneto pessoal, é possível de ser feito. Porque quando tem várias cabeças, e nós aqui nesse exato momento, deixa eu tirar essa telinha aqui, nesse exato momento, 17 pessoas, se nós reunirmos em determinada sala, fazermos uma reflexão, pensarmos, com certeza teremos vários médios com efeito de proporcionar ações físicas. Pois bem, Kardec viu aquilo, mas naquele primeiro momento ele simplesmente, não, isso é o magnetismo pessoal, são as forças das pessoas que aqui estão, que estão modificando, que estão fazendo essas mesas dançar, que estão transportando esses objetos. Posteriormente falou Kardec, Didier falou, vamos lá, porque agora não é só dançando, não é só movimentando, elas estão respondendo e, por outra, muitas vezes até questionam. Kardec disse, olha, eu só acredito nisso que vocês estão me falando o dia que mesa tiver nervo para locomover e sinapse nervosa, neurônio no cérebro para pensar, do contrário não. E aí ele começou a estudar. Então a primeira parte foi ciência, ou seja, estudo das comunicações dos espíritos como um corpóreo. Segunda parte, filosofia.
Aí ele, como um extraordinário pedagogo, a heurística, né? Porque o que é essa heurística? É fazer com que o aluno aprenda por si só, um grande adepto de Pestalozzi, aluno de Pestalozzi, e a teoria pestalozziana era imprimir os estudos, fazer com que as crianças, os alunos, descobrissem por si só, e não que as mesmas fossem uma lousa totalmente em branca e o professor jogasse os seus conhecimentos. Pois bem, nasceu a parte filosófica, perguntando: o quem é você? O que é Deus? O que é o Espírito? O que é o universo? De que eu mesmo é constituído? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que a razão da doença? Do sofrimento? Enfim, estes questionamentos que, num primeiro momento, num momento vestibular, ele estava satisfazendo a sua curiosidade como um grande estudioso. Num segundo momento, ele verificou que aquilo estava tomando o corpo de uma doutrina e que não era justo, não era sensato e coerente ele ficar com aquilo mesmo. Ele deveria divulgar, ele deveria fazer aquela divulgação. E aí que nasceu essa extraordinária doutrina. Então, vimos ciência e filosofia. Mas quando você compara ciência e filosofia, quando uma entrelaça no perguntar quem sou eu, por que comunica tudo, decorre um processo moral. Por que aquele espírito é bondoso, é afável, aquele outro é estúpido? Por que eu sou assim e aquela outra pessoa é daquele jeito? Eu sou mais propensa à caridade e aquela outra pessoa é só levar vantagem, você também? Aí nasceu o aspecto moral decorrente da filosofia e decorrente da ciência. Ou melhor, ciência primeiro, né, depois filosofia. E posteriormente nasceu a moral decorrente, que aqui no Ocidente nós chamamos de religião. Mas o próprio Kardec, meus irmãos, ele disse que o Espiritismo, isso está no capítulo 5, na parte final, na conclusão 5, do Livro dos Espíritos, num dos últimos parágrafos, ele disse o seguinte: o Espiritismo é forte porque suas bases foram assentadas nas bases da religião, ou seja, da moral, de um Deus, da crença de um Deus, né, de um homem de bem, do que você será em termos evolutivos do que a que fizer de bem, o mesmo mal. Então, ele sim foi criado com suas bases na religião. Isso quem diz literalmente, ipsis liter, Kardec. Está lá na conclusão número 5. Fora da caridade não há salvação. Kardec, aqui em Obras Postas, ele coloca. E o que é caridade, meus irmãos? Caridade tem um aparelhozinho que as pessoas, agora tem um celular, não é mais necessidade, mas antecedeu o celular, você, um executivo, e fazia vendas e andava com esse aparelhozinho para fazer vendas, aí você recebia um sinal. Bip, bip, bip. Significava que você tinha de ligar ou ir para a empresa, porque não tinha celular, para ver o que isso é a empresa. Então a caridade é esse BIP, beneficência para com todo, imperfeições, ou seja, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Beneficência, indulgência e perdão das ofensas. Vocês lembram desse BIP? Que nunca vai esquecer o que é caridade. Então a caridade, ela está composta dentro desses três adjetivos, dentro dessas três vertentes, né? É você fazer o bem, sobretudo sem olhar a quem. É você, essa caridade, esse bem ao trem, a indulgência e o perdão das ofensas. E sobretudo o perdão. Simba colocou, fora da igreja não há salvação. Por quê? Fora da caridade não há salvação. A própria igreja, ela colocava na Idade Média, e se você pegar esses concílios, quase todos colocam, olha, fora da igreja não há salvação.
E inclusive a ferro e a fogo foi constituído a Inquisição para, de uma certa forma, dar uma sustentação muito grande à igreja, chamando ou cognominando as pessoas de herege, e inclusive levando as fogueiras, né? Sendo lapidadas, que é morrer jogando pedras, ou mesmo através da própria guilhotina, quando você não estava salvando, estava praticando atos fora da igreja. Salvação. Fora da caridade não há salvação. O que é salvação perante a nossa doutrina, meus irmãos? Kardec arguiu a espiritualidade e a mesma disse que salvação nada mais é, você precisa em primeiro lugar arrepender. Você tem que arrepender. Bolas, Deus. Mas você arrependeu? Vade, Gemil, seja bem-vindo. Aletejando pela mesma forma, a sala luz. Você arrependeu, você está salvo? Em absoluto. O arrependimento é o primeiro passo da salvação. Depois de arrepender, você expia. Essa expiação é quase que um sofrimento. Eu fiz alguma coisa errada, a minha amiga e parceira Sil e Eugênia. Para salvar, eu tenho que arrepender. Eu tenho que expiar, eu tenho que reparar aquele ato maléfico que eu fiz. E por último, depois da expiação, a reparação. Então aí está a salvação propriamente dita. Então não é aquele caso. Arrependa, aceita Jesus, aceita esse ou aquele espírito direcionador dessa doutrina que você está salvo. Não. O Espiritismo diz que a qualquer momento você pode ser e começar a trilhar o caminho bom, o caminho virtuoso. Mas, Décio, eu tenho 70 anos, talvez eu não vivo nem mais 15, eu estou com câncer, eu estou isso, compensa eu arrepender, compensa eu reparar, compensa essa expiação? Sim. Não compensava se nós também advogássemos a unicidade da existência. Ora, você vai morrer, você vai para um lugar, vai ficar em stand-by, num segundo instante haverá o juízo final e você prestará conta diante de um Deus julgador. Então não vai adiantar, eu tenho só mais 15, 20 dias, 2 anos de vida, mas compensa até na última hora, até no último minuto, nos últimos dias de vida você arrepender. Por quê? Porque nós acreditamos numa vida eterna, não vida infinita, porquanto tivemos início. Deus sim é finito, não teve início e não terá fim. Mas como nós tivemos início e não vamos ter fim, nós somos eternos. Então qualquer 2 minutos, qualquer 2 meses, qualquer 2 anos ou 10, não importa. Você arrependeu, você começou a trilhar o caminho do bem, isso aí é extraordinário. Porque fazer o bem é simplesmente deixar de fazer o mal? Se você não fez o mal, o bem tu não fizeste. Fazer o bem depende de ação, de querer. Eu quero fazer isso. Fazer o mal já é simplesmente você ficar ocioso, você ficar na passividade. Ou seja, fazer o mal, não fazer o mal é simplesmente não fazer o nada. Fazer o bem é você querer, é você ter vontade, ter ação. E a outra é, de uma certa forma, manter-se na passividade. Meus irmãos, falamos 45 minutos e é o propósito dessa sala. Deixa eu ver o símbolo, contrariando as leis físicas de que toda ação tem uma reação igual e contrária. Jesus, assim como fizesse, assim achar. Toda ação há uma reação, porém, e dentro da doutrina espírita, essa reação contrária, se você fez uma ação boa, se você plantou uma semente, uma terra boa, naturalmente você vai colher frutos também dadivosos, virtuosos. Ação boa gera resultados bons, né?
É o contrário da física nesse sentido. Por outra, se eu sintonizo de uma forma altamente virtuosa, tenho pensamentos que me remetem ao virtuosismo, distancio do vício e aproximo mais das virtudes, por consequência e concomitantemente, vou sintonizar com espíritos da mesma laia, do mesmo viés, do mesmo padrão. É o que diferente da ciência cartesiana, né? Que os opostos que se atraem. Eu sou positivo, você negativo, então nós somos apostos atraídos. Meus irmãos, Giba, seja bem-vindo. Patrícia, pela mesma forma. Há algum questionamento? Pois, se não houver, eu vou passar. Os mosquitos aqui nem me deixam prestar atenção devido à sua palestra. Silva, mas veja bem, e até de uma forma hilária, eu estive, o camelódromo aqui, gente, ele é regularizado, eles pagam imposto, tudo. Eu fui no camelódromo e aqui tem também. Mas aí aquelas raquetezinhas, não compra aquela de pilha, não. Compra aquela de bateria que você coloca. Rapaz, você pega aquela raquetinha, deixa 15 minutos na tomada, você fecha a porta, assim, passa e extermina os mosquitos. Aí tranquilo. E tenha cuidado, porque esse ano bateu o recorde relativamente à dengue. E está tendo uma terceira categoria de dengue, que é aquela hemorrágica forte, está exterminando as pessoas acometidas. Fritar os mosquitos, né, Ravanildo? Mas tudo de bom mesmo. Eu passo para a nossa amiga Sil para fazer o encerramento. E meus irmãos, eu como sempre digo, um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Estaremos aqui na quarta-feira que vem, onde a gente solicita a participação das pessoas aqui presentes. Tudo, mas tudo de bom. Muito obrigado, meu amigo. Eu aprendi muita coisa e estou aprendendo com você. Tudo de bom. Olá, boa tarde a todos, meus amigos queridos. Décio, o estudo foi maravilhoso, muito bem explicado como sempre, que com certeza sairemos daqui hoje mais esclarecidos. É muito importante, né? Sempre a gente estar juntos, unidos nesse mesmo ideal, aprender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. Então convido nossa amiga fraterna para fazer a nossa prece de encerramento e convidando a todos para estarem presentes na próxima quarta-feira, às 15h30 e às sextas também às 15h30. Então, lindo final de tarde a todos, lindo final de semana. Fiquem todos com Deus, com Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Décio, obrigada, fraterna, e obrigada, Eugênia. Passando. Alô, tudo bem? Estou no áudio de vocês. Muita paz. Tudo de melhor. Mais uma vez, como eu disse ontem, tivemos a grande oportunidade de estarmos aqui frente a esse computador para podermos crescer espiritualmente, aprendendo o que somos e como fazer com que essas coisas todas que são ditas por essas pessoas que estudam tanto, como é o nosso irmão Décio, né, que estejamos sempre nas salas que ensinam para que a gente possa, através da oportunidade que nós temos de estarmos aqui no computador e ter pessoas do outro lado que se dispõem a colocar para nós aquilo tudo que estudam, né, não? Que a paz esteja com todos nós nesse dia de hoje. E vamos agora nos unir em oração para agradecer tudo aquilo que nós recebemos, tanto materialmente quanto espiritualmente, de paz.
Pai nosso dito por Deus, filho meu que estás na terra e te sentes preocupado, confuso, desorientado, só, triste e angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e o pronuncio dizendo-te, porque te amo, te aceito assim como és. Juntos construiremos meu reino, do qual tu és meu herdeiro, e não estarás sozinho, pois eu estou em ti, assim como tu estás em mim. Desejo que tu faças sempre a minha vontade, porque a minha vontade é que tu sejas humanamente feliz. Terás o pão de cada dia, não te preocupes. Entretanto, lembra-te, não é somente teu, peço-te que o divida sempre com teu próximo. É por isso que dou a ti, pois sei que tu sabes que é para ti e para todos os teus irmãos. Perdoo sempre as tuas ofensas, aliás, te absolvo antes mesmo que as cometas. Sei que as cometerás, mas também sei que, às vezes, é o único modo que tens para aprender, crescer e aproximar-te de mim. Essa é a tua vocação. Peço-te somente que, da mesma forma, perdoes a ti mesmo e perdoes aqueles que te ferem. Sei que terás tentações e estou certo de que as superarás. Segura minha mão, agarra-te sempre em mim, e eu te darei o discernimento e a força para que te livres do mal. Nunca te esqueças que jamais te amava antes mesmo que tu nascesses, o que te amarei além do fim dos seus dias, porque estou em ti, assim como tu estás em mim. Que minha bênção desça e permaneça sobre ti para sempre. Que a minha paz e o amor eterno te acompanhem pela eternidade. Somente por mim poderás alcançá-la e somente eu posso dá-la a ti, porque eu sou o amor e a paz. Que a paz esteja com todos vocês e que sigam realmente o que Deus assim deseja de todos nós. Amor. Que Deus esteja com vocês. Assim seja. Assim seja, minha irmã. Amor. Que palavra extraordinária. Que prece linda. Que coisa envolvente. As pessoas que pegaram a água, tome-a, e colocaram para fluidificar, tome com fé, que eu tenho certeza e plena convicção que a espiritualidade aqui presente atuará em suas moléculas e alterarão, tornando o elixir salutar, e atuará conforme a sua necessidade. E as pessoas que ainda não pegaram, não tem problema. Após a sala, você vai na cozinha, na geladeira, pega a sua água, mentaliza 4 ou 5 segundos e a tome. Passe para a pessoa que você quer, pensando nos seus desejos, na sua solicitação, enfim, naquilo que efetivamente você merece. E a espiritualidade está pronta para ajudar. Meus irmãos, um abraço de várias voltas. Eu vou colocar uma música e vamos saindo. E mais uma vez agradecemos a espiritualidade dos dois planos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz e luz. Tem papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me